Olá, bom dia. Graça e paz de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Uma alegria para nós estarmos mais uma vez aqui reunidos para adorarmos o nome do Senhor, o nosso Deus, e agora podermos compartilhar da sua palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Isaías, capítulo 43, a partir do verso 18. Amém? Amém. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho, riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Amém? Amém. Feche seus olhos mais uma vez, com a sua Bíblia aberta. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Louvamos, Deus, o teu nome por essa palavra que o Senhor trouxe agora aos nossos corações. Pedimos que consigamos refletir, ó Deus, nesse texto e trazendo, Senhor, os ensinamentos que o teu Espírito mesmo, que o Senhor mesmo deseja trazer sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, sobre as nossas casas, as nossas famílias e de todos aqueles e aquelas que terão acesso, a Deus, a essa mensagem. Oramos, Senhor, agradecidos a Ti, pedindo a Tua direção, no nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto que nós lemos, né? O profeta, ele começa, né, nesse primeiro versículo que eu li, chamando, né, o povo para que pudessem se esquecer daquilo, né, que já tinha acontecido, né, convidando o povo para que não continuassem vivendo no passado. E isso é uma coisa que muitas vezes impede, né, o ficar preso ao passado, viver o passado, remoer o passado, ficar, né, lembrando daquilo que aconteceu um dia nas nossas vidas. É uma forma, muitas vezes, que o inimigo das nossas almas encontra de não permitir que nós consigamos enxergar e desfrutar o presente e nem viver a esperança, a expectativa do futuro. O passado, muitas vezes, ele pode trazer culpa às nossas vidas, aos nossos corações. Culpa pelos pecados cometidos, culpa pelos erros que nós também cometemos, culpa pelas decisões equivocadas que nós tomamos, os caminhos pelos quais nós caminhamos. Isso tudo faz com que a gente não consiga desfrutar, aproveitar e receber o presente, viver o presente, receber o futuro, aquilo que o Senhor tem programado para
a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós. O passado, muitas vezes, ele faz com que a gente fique ali, né, revivendo, remoendo aquilo, sem conseguir se libertar, sem conseguir andar para frente, sem conseguir aproveitar o momento, o hoje, que o Senhor tem nos dado para viver. E essas experiências de passado, nem sempre são experiências negativas que nos prendem lá. Às vezes, as experiências boas que nós já tivemos na nossa vida também, faz com que a gente não consiga desfrutar no momento presente. A gente fica tão preso àquilo que já passou, né, as boas experiências, as boas lembranças, né, as vitórias, as conquistas, que a gente não consegue mais viver a realidade que nós estamos encarando hoje. Porque talvez nos nossos dias o tempo não seja hoje tão favorável como já foi no passado. Mas você talvez conheça pessoas, né, que vivam sempre se gabando das conquistas do passado, né? Fiquem se gabando daquilo que um dia já foi, um dia já aconteceu, né? Por exemplo, nosso amigo João Vascaíno, né? Quanto tempo que o Vasco não ganha um título, né, seu João? Fica aí só lembrando do passado, né? Dos tempos bons lá do Roberto Dinamite, Romário, Giovani, né? Aquele time bom lá dos anos 80, né? Mas que hoje está longe de ser aquele time, né, seu João? Mas, brincadeiras à parte, é isso. Às vezes a gente fica preso àquilo que já passou. Vivemos só das nossas glórias passadas. E isso não permite que a gente consiga experimentar, desfrutar, viver o hoje, esse dia que o Senhor tem nos dado a viver. Às vezes a gente fica preso no passado, tentando, pedindo a Deus que resolva um problema de hoje, da mesma forma como Ele já resolveu um dia. E aqui Isaías, ele fala um pouco disso, né? Ele fala que por amor de vocês eu mandarei inimigos contra a Babilônia e farei de todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor. E aí ele vai começar a lembrar: aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços. Eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. De que época que Isaías está falando? Ele está lembrando o quê? Da saída do povo da onde? Do Egito. Quando Deus fez um caminho no mar, né, em que Ele fez com que o povo de Israel passasse pelo Mar Vermelho, com os pés enxutos, né, sem se afogar, e o exército de Faraó que vinha perseguindo o povo que estava saindo do Egito, né, o exército de Faraó, então, depois que o povo de Israel termina de passar, o exército de Faraó, né, os egípcios, aquele grande exército poderoso, ele é totalmente ali tragado pelas águas, né? O mar se fecha e o povo, então, ali, os egípcios, o exército de Faraó, ele fica ali afogado, os seus carros, os seus cavalos e os seus cavaleiros e todo o exército. Isaías está dizendo: vocês não têm que ficar lembrando das conquistas do passado, daquilo que eu fiz no passado,
porque o problema que a gente vive hoje é um problema novo, diferente, e a solução precisa ser uma solução diferente. E o Senhor, Ele é criativo, o Senhor, Ele é poderoso, Ele não precisa fazer com que as coisas continuem acontecendo sempre da mesma forma, porque Ele tem muitos recursos para agir na minha, na sua, na nossa vida. Então, muitas vezes a gente fica aí preso ao passado, sem conseguirmos desfrutar daquilo que o Senhor quer fazer hoje no nosso meio. E nessa manhã, então, o Senhor vem nos dizer, a mim e a você, que é para a gente esquecer aquilo que já passou, para a gente não continuar preso, né, nos problemas do passado, nas vitórias do passado, nos pecados do passado, né, porque a Bíblia diz que se nós confessarmos, por exemplo, os nossos pecados, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se nós confiarmos na grandeza, na bondade, na misericórdia do Senhor e na sua total capacidade criativa de fazer novas todas as coisas, Ele tem uma solução nova para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Não precisamos continuar vivendo aflitos, desesperados, angustiados por causa das coisas que já passaram. Aquilo que passou, né, a decepção que você teve, os problemas que você teve na sua casa, na sua vida, com a sua família, os problemas de saúde, os problemas financeiros, os problemas de relacionamento, tudo aquilo que passou ficou para trás. É preciso nessa manhã a gente tomar a decisão de virar essa página e não continuarmos presos a essas coisas que têm nos aprisionado, porque isso é uma obra do inimigo para impedir que a gente possa avançar, que a gente possa crescer, que a gente possa continuar, que a gente possa prosperar, para que a gente possa seguir para o caminho que o Senhor tem preparado para mim e para você. Isaías vai dizer, vejam, né? Ele fala, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, olhem, estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo uma coisa nova. Não vai ser a mesma solução de ontem. Não vai ser a mesma solução do ano passado. Não vai ser a mesma solução de 10, 20 anos atrás. É uma coisa nova que o Senhor quer fazer, que Ele já está fazendo nas nossas vidas. E Ele diz, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem, vocês não estão vendo, né? É a pergunta que Ele vai fazer em seguida. E aqui, quando Ele diz que ela já está surgindo, é a mesma ideia de uma planta que está brotando. É a mesma expressão que o Senhor, Moisés, usou ali através, né, do Senhor, no Gênesis, no capítulo 2, quando o Senhor está plantando ali o jardim. Quando o jardim, o Éden ali, ainda não existia, e Ele estava trazendo a existência, né, aquele jardim. É algo que está brotando, é algo que foi semeado, é algo que foi desejado, foi planejado pelo Senhor para as nossas vidas. Isaías está dizendo, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Ela já está acontecendo. E nós precisamos, pela fé, crer, né, que o Senhor está operando, que o Senhor está agindo, que o Senhor está fazendo essa coisa nova. O texto lá de Gênesis, no capítulo 2, é quando o Senhor está dizendo ali no verso 4, diz assim, esta é a história das origens do céu e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor, Deus, fez os céus e a terra, e ainda não tinha surgido, não tinha brotado nenhum arbusto no campo,
e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Essa expressão está brotando, né, está germinando. É a expressão que Isaías está usando agora lá no capítulo 43. Ali Moisés está dizendo que as árvores, as vegetações ainda não tinham surgido, porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E aqui Isaías está dizendo, ó, eu estou brotando, vai germinar, já está nascendo, por quê? Eu estou trazendo água, eu estou trazendo um rio sobre esse lugar deserto e no ermo. É isso que ele vai dizer, né? Ó, os animais do campo eles me honrarão, os chacais e as corujas, porque eu fornecerei água no deserto e riachos no ermo. Aqui, o deserto e o ermo são duas expressões muito interessantes no original. O deserto significava o lugar aonde os nômades tinham que levar os seus rebanhos para pastar em determinadas ocasiões do ano, em determinadas épocas do ano. Era um lugar de difícil acesso, mas eles tinham que se deslocar até lá para conseguir levar o seu rebanho. O Senhor está dizendo agora, o acesso vai ser facilitado porque eu vou fazer um caminho novo ali. E eu vou colocar um rio, né, no ermo. O ermo a expressão no original tem o sentido de uma terra sem vida nenhuma. Uma terra seca, uma terra árida, um lugar que aonde não existe vida, não existe esperança. Olha só a grandeza daquilo que o Senhor está falando nesse texto, que Ele vai fazer com que haja um caminho para aquele lugar que é de difícil acesso, e vai fazer com que rios corram nesse lugar aonde não existe vida, aonde é uma terra seca, um lugar que não tem expectativa, não tem esperança. E muitas vezes, talvez até nesse momento, nós estejamos vivendo tempos assim, tempos em que a gente não vê uma saída, não vê uma solução para o nosso problema, para a nossa dificuldade, para a luta que temos enfrentado. Mas o Senhor está dizendo que apesar das circunstâncias desfavoráveis, é necessário que a gente possa trocar as lentes dos nossos olhos que nos ajudam a enxergar a realidade, para que a gente possa olhar para essa realidade agora e ver aquilo que o Senhor está trazendo à luz, aquilo que o Senhor está fazendo brotar, aquilo que o Senhor está fazendo acontecer de novo nas nossas vidas, na nossa história, na nossa família. Não podemos continuar presos às coisas do passado, não podemos continuar presos àquilo que já passou, porque isso faz com que a gente perca a esperança. Isso faz com que a gente não consiga acreditar que algo novo possa acontecer, que um caminho novo possa se abrir, que o refrigério, o renovo do Senhor possa vir sobre as nossas vidas. Eu fornecerei água no deserto, riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo. O Senhor, Ele não vai deixar que o seu povo morra sem o escape, sem a saída, sem o livramento que Ele tem preparado para cada um de nós nesse tempo. Porque o Senhor, Ele criou esse povo
Porque aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa história, na nossa família, não é algo que Ele vai fazer apenas porque nós merecemos, ou porque Ele está com pena da gente, dó somente. As coisas que acontecem conosco, o deserto, as dificuldades, são momentos, oportunidades em que nós temos de crescimento. Oportunidades que a gente tem de ver a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Oportunidade que o Senhor usa para nos tratar e nos purificar e nos refinar e fazer com que a gente possa ser aperfeiçoado nele. E tudo aquilo que Ele faz em nós é para que nós possamos proclamar o seu louvor. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de proclamar-se o meu louvor. Tudo aquilo que acontece na nossa história, na nossa vida, é para que a honra, a glória e o louvor sejam dados ao nome do Senhor. É para que as pessoas possam olhar, possam ver e reconhecer que aquilo que está acontecendo não é algo natural, não é algo humano, não é algo que está acontecendo pelas nossas próprias forças, mas é algo que está acontecendo por causa da intervenção e da ação, da manifestação do Senhor. Porque senão, se fosse algo que acontecesse na força do nosso braço, nós nos gloriaríamos, nós nos exaltaríamos e roubaríamos a glória do Senhor. Mas o Senhor deseja usar a minha história, a sua história, a minha vida, a sua vida, para que nós possamos proclamar a glória do seu nome. E aquilo que o Senhor faz, Ele faz para que não somente o povo dele seja abençoado, mas que toda a estrutura que está ao redor também seja abençoada. Aqui Isaías usa essa expressão, né, que os animais honrarão o nome do Senhor, a própria criação seria beneficiada, não apenas o povo, não apenas o Israel de Deus, mas todos os animais ali daquele lugar seriam também favorecidos por aquilo que Deus iria fazer. A bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, ela está para além da nossa própria vida, para que outras pessoas também sejam abençoadas, para que outras pessoas também possam reconhecer a manifestação da glória do Senhor e possam dar louvor a Ele também. O verso de número 3, no capítulo 44, na verdade, no capítulo 44, de 1 a 3, mas escute agora Jacó, está falando do povo, meu servo, Israel, a quem escolhi. E hoje aqui um parênteses, o Israel de Deus não é o Israel político lá, que fica lá no Oriente Médio, mas o Israel de Deus hoje é a igreja do Senhor. Amém? Paulo já deixou isso claro para mim e para você. Ele está falando de um povo, ele está falando agora, Deus ele se dirige ao seu povo, que foi agora o remanescente que vem através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a igreja do Senhor. E o profeta agora está dizendo, assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua glória e a minha bênção sobre
os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como um salgueiro junto aos regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão: do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. Vejam que o Senhor está ampliando aqui a bênção dele. O Senhor está expandindo, a realização, a manifestação daquilo que Ele quer fazer. É algo poderoso, meus irmãos, minhas irmãs. É algo maravilhoso. Deus está dizendo que o Espírito dele seria derramado sobre todos aqueles que o recebessem, que se abrissem, que olhassem, que percebessem a manifestação daquilo que Ele está fazendo através da obra salvífica, redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. E quando nós aceitamos isso de sincero coração, quando nós entendemos que não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é pelas coisas boas que a gente tente fazer, mas que essa obra, essa salvação, essa transformação, só o Senhor pode operar. E é um gesto, é um ato de fé. É pela fé que nós abrimos as nossas mentes, abrimos nossos corações e permitimos que o Senhor possa entrar e agir nas nossas vidas. O verso 25 do capítulo 43 diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. O povo havia pecado, o povo havia errado, o povo havia se desviado, mas o Senhor está dizendo: eu sou aquele que é misericordioso, eu sou aquele que age com graça, com amor abundante, com amor que talvez você nunca tenha experimentado, mas é esse amor de Deus revelado na cruz, através da morte de Jesus, a cruz que hoje se encontra vazia, porque Jesus Cristo ressuscitou. Ele já morreu, já foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a cruz hoje, que é símbolo de vitória, de vida, um dia foi símbolo de morte, foi símbolo de uma morte dolorosa para os romanos ali, para todos aqueles que viviam debaixo do domínio do Império Romano. Mas hoje a cruz está vazia porque Cristo ressuscitou. Ressuscitou para que nós pudéssemos ter uma vida nova, uma vida abundante, uma vida transformada, uma vida em que nós consigamos confiar, ainda que os problemas, as dificuldades sejam tremendas, mas a ressurreição de Jesus ela nos ensina que nem a morte é capaz de deter a ação e a manifestação do nosso Senhor, porque aquele que crê no Senhor, rios de água viva brotarão. Uma vida diferente, uma vida marcada pela presença do Senhor, uma vida completamente restaurada pelo Senhor. Talvez você esteja vivendo uma vida onde os problemas têm atrapalhado você. Você talvez esteja vivendo uma vida em que não consegue se libertar de coisas que te prendem ainda hoje, por causa de problemas que você teve no passado.
Mas o Senhor, Ele está dizendo para você nessa manhã, que hoje Ele quer te libertar, porque Ele está fazendo uma coisa nova. Ele está trazendo a existência, Ele está fazendo brotar. Ele está transformando a sua história, a sua realidade nessa manhã. O Senhor está fazendo com que esse lugar, esse tempo, essa vida seca, essa vida esturricada, esse deserto que é o seu coração, esse deserto que é a sua casa, esse lugar sem vida que você tem vivido, Ele hoje está transformando para a glória e para o louvor dEle, para que todos possam ver, todos possam dizer que foi o Senhor quem agiu, quem operou na sua história e na sua vida. Nessa manhã o Senhor nos chama a não ficarmos presos no passado, não continuarmos vivendo o passado, mas esquecer aquilo que já se foi. Esqueçam aquilo que já se foi. Não fiquem presos àquilo que aconteceu na sua vida. Não fiquem acreditando nas obras do inimigo que quer fazer você acreditar que a sua vida não tem mais jeito, que você é um caso perdido, que a sua história não tem solução, que o seu problema é grande demais. Quem faz isso, quem quer prender você nesse lugar é o inimigo das nossas almas. Repreenda isso no nome de Jesus e creia que o Senhor é poderoso para fazer novas todas as coisas. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Isso é maravilhoso. E o Senhor está dizendo que ela já está surgindo. Eu acho interessante, para finalizar, o capítulo 60 de Isaías. O versículo de número 22. O mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei isso, farei que isso aconteça depressa. Na hora certa farei que isso aconteça depressa. Eu acho interessante essa expressão que Isaías usa no final desse versículo, que ele diz que aquilo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer acontecer na hora certa e vai fazer com que aconteça depressa. Vai surpreender a nós, a mim, a você, vai nos surpreender a todos e todas, porque o Senhor é aquele que tem todo o poder. A Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como a vigília da noite que passou. Ou seja, o Senhor é aquele que pode mudar a nossa história numa palavra, assim como Ele trouxe à existência esse universo, esse mundo, esse universo inteiro, a complexidade que há no universo. Tudo isso foi criado pelo poder da sua boca, pelo poder da sua palavra. A palavra do Senhor é uma palavra poderosa, criativa. É uma palavra que traz vida, traz à existência aquilo que não existia. A Bíblia vai dizer lá no Gênesis que no começo era o caos. Quando diz que a terra era sem forma e vazia, diz que era algo caótico, algo desordenado. Mas o Senhor foi, dia a dia, trazendo a existência e colocando ordem no caos. E talvez a sua história seja uma história caótica. Talvez a sua vida seja uma vida caótica.
dizendo que Ele vai trazer ordem a tudo aquilo que está desorganizado, está desordenado, que está caótico sobre a sua história, sobre a sua vida. Eis que estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Sabe, então, não se esqueça das promessas do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas busque entender, compreender que é necessário tomar uma atitude. E a atitude que a gente tem que tomar é se desprender daquilo que passou. Sejam situações maravilhosas que aconteceram, sejam problemas, sejam pecados, sejam derrotas que tivemos. Não podemos permanecer presos a essas coisas, porque elas nos impedem de olhar aquilo que o Senhor está fazendo agora, aquilo que o Senhor está trazendo à existência, aquilo que o Senhor está fazendo surgir na nossa história, na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Por isso é necessário que a gente possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, para recebermos o novo do Senhor. Nos livrarmos daquilo que tem ocupado espaço na nossa vida. Chega um momento na nossa casa que a gente precisa arrumar o guarda-roupa, arrumar o armário, se desfazer de coisas que a gente já não usa mais, para que coisas novas possam ser colocadas e guardadas ali, para que a gente possa desfrutar. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que reciclar, tem que tirar aquilo que já não serve mais para nós, aquilo que já não mais nos pertence. Precisamos nos livrar dessas lembranças que têm aprisionado as nossas mentes. Deixar de ficar querendo que o Senhor haja do mesmo jeito, que Ele agiu lá em 1950. Na antiguidade da nossa vida. Porque hoje a situação é outra. A realidade é nova. E o que Ele quer fazer é algo novo, algo tremendo, algo maravilhoso que vai trazer glória, louvor e honra para o seu nome. Nós vamos cantar um cântico agora, ou acompanhar, é um cântico antigo, que fala sobre essa história, que Deus está fazendo uma coisa nova. Então faça desse cântico a sua oração. Enquanto nós cantamos, ore ao Senhor, coloque sua vida diante do Senhor, entrega para Ele o seu passado, entrega para Ele as circunstâncias que você está vivendo hoje e creia que Ele está fazendo uma coisa nova na sua história, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, na área da vida que você estiver precisando, ou nas áreas da vida que você estiver precisando, porque o Senhor, Ele é poderoso para abrir um caminho novo para você e para fazer com que um rio possa vir irrigar, encher a sua vida e fazer com que essa sequidão, essa terra seca se torne uma terra fértil. E esse rio é o próprio rio de Deus, é o Espírito de Deus que é derramado sobre cada um e cada um de nós. E Ele quer fazer algo novo para você. Vamos cantar o Senhor.